Olá, alunos, pais, professores, responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Priscila e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ciência dos materiais e os biomateriais. E lógico, né, para estar aqui junto comigo, né, nessa aula maravilhosa, estou aqui com meu companheiro Giba. Fala, meus estudantes queridos! Aí mais uma aula de Biologia, biomateriais. Muito bacana essa aula, hein, professora? Legal, Vai ciência ser dos bacana. materiais, hein? É uma aula aí que mistura um pouquinho de química também, né? Isso. Então vai ser uma aula super bacana, né? Bacana, Já legal. sei também que na aula de química a gente também vai ter aí uma aula a respeito de materiais, né? Então vai ser super bacana a gente ver um pouquinho dos aspectos da biologia e depois a gente vê um pouco dos aspectos da química nessa Bacana, questão. Muito legal. Né? Bem bacana. Então, olha só, para você, então, né, os nossos objetivos de hoje da nossa aula, tá aí. Que é compreender, então, o que são os biomateriais, entender as aplicações dos biomateriais, e aí a gente vai tentar fazer uma relação entre os biomateriais e a pesquisa científica, né? Porque, olha só, Giba, muitos dos biomateriais, né, as pessoas às vezes não sabem, mas muitos dos biomateriais, eles são testados antes deles serem também utilizados, né? E muitos dos biomateriais também são utilizados na pesquisa científica e aí a gente vai ver um pouquinho dessa relação. E aí, gente, para vocês como então acompanhar as nossas aulas, tá aí para vocês. Então, identifique a nossa aula com data e título, faça as suas anotações no caderno, tire as suas dúvidas, né? Também anotem as suas dúvidas para que vocês consigam, então, solucionar essas dúvidas com os seus professores que estão lá na escola, que eles são super aptos para responder essas questões e também resolva as atividades, que isso é super importante para que você consiga compreender em que parte do conteúdo se encontra a sua dúvida. Okay? E aí, olha só para vocês, então, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai ver um pouquinho, então, sobre o que são os biomateriais, a gente vai ver a aplicação dos biomateriais e a gente vai ver essa relação entre os biomateriais e a pesquisa científica. E aí, né, Giba, já vamos entrar com tudo, né, aí a respeito aí dos biomateriais. Legal. Exatamente, então vamos aí para uma interação, né? Então aí para você, aluno, professor, né, que estão aí nos assistindo, o que são os biomateriais? Olha só, um minutinho e a gente já volta. Olha aqui nossos professores, nossos estudantes. Eu gostei aqui, o professor Marcos falou, né? Marco, né? Bioamigos, que bonitinho. Oh, bioamigos, sejam bem-vindos. Olha, pessoal aqui, ó. Biomateriais, tem o aluno Elias com a gente. Biomateriais são elementos essenciais da vida e dos seres vivos. O professor Luiz falando, né? Professor Francisco, materiais que podem ser implantados e utilizados. Opa, legal muito bom. aí, né? Professora Márcia, materiais feitos de matéria orgânica. Professora Márcia, tem o pessoal José Nogueira com a gente aqui, né? Professor Solange, né? Perguntou se tem a ver com micro-organismo, né? Devo fazer uma perguntinha aqui. Aí pro João, né? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Opa, em inglês aí na área. Nossa, em inglês aqui, o pessoal aqui, eu falei certinho, né? Falou. Tomara que o Ed não veja. Aí o pessoal falando aqui, alunos do primeiro ano presente aqui, ó. Aluno do Arthur do primeiro ano com a gente. Materiais produzidos por seres vivos ou suas substâncias, né? Canudo de mandioca, roupas e assim por diante. A pessoa Sandra falando, né? Tem o Eric que também são materiais naturais ou orgânicos.
Pro Maria também fala materiais de origem natural. Que legal a participação dos nossos bioamigos com a gente aqui, nossos estudantes queridos. Legal, hein? Legal, né? Começando bem. Muito bom. Começamos com o pé direito, né? Então dá para ver aí que o pessoal tá super antenado e também participando bem do nosso chat, da nossa interação. E é isso aí, gente, né? Quando a gente fala então a respeito dos biomateriais, a gente tem que lembrar um pouquinho, resgatar um pouquinho que esses biomateriais, eles não são coisas de agora, né? Não são produtos de agora, mas os seus primeiros usos, por exemplo, se deram lá na antiguidade com os antigos egípcios. E eles utilizavam, por exemplo, suturas feitas com tendões de animais no corpo humano. Então aí você já tem uma primeira utilização de recursos dos animais ou recursos da vida de maneira geral, utilizadas aí também nos seres humanos. E aí, para a gente ver um pouquinho a respeito agora, né, como que são os biomateriais, a gente tem uma definição que é a mais utilizada, que segundo a revista Nature, ela determina que os biomateriais, então, são materiais naturais ou sintéticos, podem ser vivos ou não, que são feitos de vários componentes que interagem com os sistemas biológicos. E geralmente esses materiais eles são utilizados para aplicações médicas, ou para aumentar, ou para substituir uma função natural. E aí, para vocês, olha só, né, para ser um biomaterial, então ele tem algumas precauções, né? Então não é qualquer material que serve como biomaterial, mas sim ele precisa ter uma compatibilidade. Então, biomaterial tem que ser compatível com o organismo e onde ele vai ser implantado. Sim. E nesse caso, muitos dos biomateriais apresentam certas características, como essas que estão aí destacadas para vocês. Então, os biomateriais, né, apresentam geralmente uma flexibilidade, apresentam resistência, elasticidade, alguns apresentam permeabilidade, estabilidade e até uma bioatividade. Alguns biomateriais, então, quando eles estão no nosso corpo, eles vão desempenhar algumas funções ou até mesmo eles vão auxiliar para que outras substâncias que, por exemplo, não conseguem penetrar nas nossas células ou não conseguem penetrar no nosso corpo, sim, consigam então entrar. Então, nessa maneira geral, a gente diz que essa seria uma das aplicações dos biomateriais. Um avanço grande na tecnologia, né, do biomateriais hoje em dia, né? Exatamente, e né? auxilia na medicina, muito, né? Você vê, hoje em dia, se não fosse o desenvolvimento, né, maior desses materiais, estaríamos aí, tinha a questão de você substituição de órgãos, né, assim por diante, né? Muito bacana aí. Exato, muito legal. Então aí essas foram algumas aí das características gerais dos biomateriais. Agora para vocês, alunos, professores, né, mais uma perguntinha, olha só. Quando a gente fala então dos biomateriais, quais seriam as aplicações desses biomateriais, né? Como que eles podem ser utilizados? 1 minuto e a gente já volta. Olha, aqui o pessoal colocou bastante aplicações, hein? Aí assim. Professor Francisco falou transplantes, professor Valquíria falou próteses, substituir ou reparar tecidos em falta, né? Natália aqui. Professor Marcelo, válvulas cardíacas. Pro Maria aqui, próteses. Pro Marco, próteses dentárias ou ortopédicas, válvulas cardíacas. Professor Marcão de Bio aí com a gente. Professor Solange, prevenção contra doenças, medicina, ecologia, saúde, lavoura.
Pro Sandra, né? Pro Pedro também, suturas, placas, tendões, válvulas cardíacas, lentes, dentes, marca-passo. Pro Marilene também uma prótese. Pro Carlos aqui falando com o aluno Guilherme aqui, o uso de biomateriais feito em suturas, placas, tendões, válvulas cardíacas, lentes, próteses, vasos sanguíneos, construção de tecidos mole, órgãos artificiais. Olha, legal aqui, colocou bastante aplicação aqui pra gente. Pro Vanessa também para ser usada na odontologia na formação de novo osso. Tecido mole, né? Falando aqui de o Arthur, prótese dentária, pinos, ossos quebrados. A Evelyn também, uso de biomateriais, sutura, placas, né? Válvulas cardíacas, lentes, próteses, né? Professora Márcia. Pro Marli aqui, conservação de alimentos. Olha, muitas aplicações aí. Os nossos estudantes, nossos professores aqui, né, participando com a gente. Olha, legal. Bem legal, né? Bem legal. Então, aí, muitos do que os professores falaram, os estudantes também, gente, parabéns pela interação aí com a gente, a respeito das aplicações, e eles estão corretíssimos, é isso mesmo. Então, olha só, algumas das aplicações aí para vocês, como muitos falaram a respeito dos implantes, né? Implantes dentários, implantes ósseos, esses implantes de pinos, né? De enxertos e tudo mais. Alguns também ressaltaram a questão do marca-passo, das válvulas cardíacas, né? As questões das suturas, que hoje muitas suturas, elas apresentam os fios que são reabsorvíveis, né? Então, isso também é uma das aplicações dos biomateriais, né? Tem uma infinidade de aplicações, aí são só alguns exemplos para vocês. E aí, né, quando a gente fala, então, dessa aplicação dos biomateriais, a gente tem que lembrar da sua constituição. Então, os biomateriais, de maneira geral, eles são reprojetados em peças moldadas ou usinadas, e podem, então, ser sintéticos. Então, nem todo biomaterial necessariamente é feito a partir de uma substância ou de uma matéria orgânica, né? Alguns podem ser sintéticos, mas apresentam uma atividade orgânica, biológica. Então, por isso também são biomateriais. Alguns são derivados aí de moléculas biológicas, outros de metais, ligas metálicas, cerâmicas, carbonos e etc. Então, muitas vezes, esses materiais precisam ser biodegradáveis. E alguns, como a gente falou na questão lá das suturas, são biorreabsorvíveis. Então, eles são eliminados gradualmente do corpo, né, após cumprir aí a sua função. Então, isso seria uma constituição básica dos biomateriais. E aí, para vocês, né, quando a gente fala, então, da constituição, a gente já soube um pouquinho do que são os biomateriais, né, a gente já viu a definição de biomateriais, vimos as suas aplicações, vimos a sua constituição, e agora, como será que esses biomateriais são utilizados na pesquisa científica, hein, Giba? Legal, hein? A pesquisa é muito bacana essa pergunta também, fazer a relação, né, da pesquisa com o desenvolvimento aí de novos materiais, né? Legal. Exatamente, né? Porque para que esses materiais sejam desenvolvidos, houve então um estudo anterior para que eles, né, entrem no mercado ou sejam desenvolvidos, né? Então aí para vocês, gente, olha só, qual que seria então essa relação entre os biomateriais e a pesquisa científica? Um minutinho e a gente já volta. Legal. Legal, aqui a participação, né? Aí tem uma perguntinha aqui sobre a professora Solange, né? Falando qual é o melhor material, né?
para utilizar na prótese dentária, né? Você comentou a questão da liga, né? Uma liga. A gente até estava debatendo aqui a respeito dessas características dos implantes, né? Porque aí vai depender mesmo da questão da dureza do material, o quanto ele é resistente. Sim. E para um implante dentário, ele precisa ser resistente porque você vai ter a força mecânica que vai atuar nesse implante. Ali, né? Praticamente. Exato, então ele precisa ser resistente. A maioria utiliza de ligas metálicas para isso mesmo, para realizar os implantes, né? Bacana. O pessoal comentou aqui para o Joel, né? Falou da economia, o estudo, segurança no seu uso, né? A questão de você ter a relação da segurança, né? O que você vai utilizar aí para determinada parte do corpo humano. O proprietário da segurança na utilização dos materiais que não trazem contraindicação ao organismo, né? Exato. Bem lembrado, professor. Eu só focou a pessoa Márcia, né? Economia, segurança contra a rejeição, né? Tem que ter essa pesquisa. Exato. Aí. A Pro Luísa comentou aqui, né? A Pei Clarinda aqui com a gente, né? De Rio Holanda participando. Provaneça, garantia isenção de produtos seguros no mercado, né? Foi em relação aí à economia, né? Também. Então, a relação da pesquisa científica com o desenvolvimento de novos biomateriais, né? Legal. Perfeito, é isso mesmo, né? Então, o pessoal aí, né, bem antenado a respeito da pesquisa científica. Então, antes da gente entrar propriamente na relação do biomaterial com a pesquisa científica, vamos relembrar um pouquinho aí do método científico, né? Legal. Então, para quem ainda não está muito familiarizado com o método científico, tá aí para vocês um esqueminha. Então, a primeira coisa dentro de um método científico é formular uma pergunta. Quando a gente tem uma pergunta a responder, a gente primeiro revisa na bibliografia para ver se essa pergunta já foi respondida por alguém anteriormente. E aí, depois que a gente faz aquela revisão na bibliografia, a gente começa a formular hipóteses que possivelmente podem responder a nossa pergunta. Sim. Depois que a gente formula essas hipóteses, a gente vai para a parte de experimentação. Então, a gente tenta, através de experimentos, comprovar se a nossa hipótese está correta ou não. Se a nossa hipótese, então, está correta, né, se os experimentos comprovam de maneira afirmativa a nossa hipótese, então aí a gente aceita a hipótese. Mas, se os experimentos comprovam de maneira negativa, a gente rejeita a hipótese e volta, então, a formular novas hipóteses, fazer novos experimentos, para daí, então, a gente tentar encontrar uma hipótese que seja a mais aceita dentro da questão que a gente formulou. Então, legal, olha, né, bem bacana esse pensamento aí científico. Você formula uma pergunta, né? E também a gente tem, às vezes, o aparecimento de um problema, né? Exato. Para resolver. Então, às vezes, o problema já está ali, né? Igual, por exemplo, a produção de uma nova vacina, né? Que não queira, foi um problema que que a humanidade aí, né, praticamente que surgiu inesperadamente, e teve que trabalhar toda essa revisão aí, fazer hipóteses, né, experimentar. Aí vem a experimentação da vacina, que as fases muito importantes, né? Exato, fase 1, fase 2, fase 3 e a fase 4, que aí é realmente ainda já aplicada na população, né? E ver como que está reagindo aí os anticorpos, né? Então, e continua, né? Você vê que a pesquisa científica continua aí, formular novas hipóteses, aparecem novos problemas e vai resolvendo, né? Exato, né? As perguntas nunca terminam, né, Giba? Então, quanto mais dúvidas e mais perguntas a gente faz, mais hipóteses a gente lança e aí mais a gente tem que experimentar e mais a gente tem que evoluir método científico aí, né? Exato, dentro da ciência. Desenvolvimento da ciência, né? Muito bacana. Exatamente. E aí, gente, né, quando a gente fala, vamos, né, pegar um exemplo, né, de um estudo que foi feito com biomateriais, e esse estudo foi justamente utilizando aí as meninges, né, que é uma barreira cerebral. Então, a gente tem aí as camadas, né, as meninges, que ela funciona como uma barreira cerebral que dificulta a entrada de substâncias, inclusive de medicamentos. Então, se você tem algum problema cerebral, às vezes você precisa de um medicamento para atuar, as meninges às vezes acabam barrando, inclusive, esses medicamentos. E aí surgiu a pergunta e o problema: como tratar dessas doenças que acometem, então, o cérebro e você não tem medicamentos que consigam, então, penetrar nessa barreira e tratar dessa doença? E aí, com essa pergunta, os cientistas conseguiram desenvolver um biomaterial onde era uma micela proteica, ou seja, né, era uma parte de proteína que eles acoplaram um medicamento.
E aí, essa parte proteica, essa micela proteica serviu como um transportador do medicamento. Então, essa micela proteica, junto com o medicamento, era o biomaterial. E eles utilizaram, então, esse biomaterial em células cerebrais de rato que apresentavam uma determinada doença. Essas células, né, geralmente são células cancerosas, né, que apresentavam aí um determinado tipo de câncer. E aí eles, né, perceberam que houve a penetração do medicamento nessas células e aí houve então a redução do câncer nesses tipos de células cerebrais. Legal, então, estratégia exato, muito então bacana. houve uma estratégia com a utilização de um biomaterial para conseguir então tratar uma doença que acometia o cérebro, né? Então, que aí você coloca um biomaterial, o organismo não rejeita, né? exato. Ele é absorvido. Nossa, Exato. muito legal, né? O pessoal ter essa sacada científica de pensar nessa Exato, questão. Vamos incluir aqui um muito biomaterial legal. para conseguir a nossa questão aí mais de aplicação, né, no sistema. Legal. Né? Exatamente, e justamente o pessoal que estudou esse tipo de biomaterial, o pessoal lá da engenharia química, né, e o pessoal da química de maneira geral, né, foram amigos meus que desenvolveram aí esse tipo de pesquisa. Então, legal, parabéns para vocês aí que desenvolveram a pesquisa. Sempre por dentro dos pesquisadores científicos, né? A área da pesquisa. É beleza, isso hein? aí, né? Deve ser sua assinatura aí embaixo também, hein? Eu não meti o meu pitaco nessa pesquisa não, né? Mas todos lá que desenvolveram são nota 10, são muito bons, aí, são muito bons. Um grupo de grandes cientistas, né? Foi um grupo grande que conseguiu desenvolver, né? E aí, gente, olha só, né? Já que nossa aula aí tá terminando, né? Vamos fazer então um resuminho aí da aula do que a gente viu hoje. Então, a gente viu aí a definição dos biomateriais, características e aplicações dos biomateriais e a relação entre o biomaterial e a pesquisa científica que a gente viu aí no finalzinho da aula. Aí, para vocês, então, tá a habilidade do currículo paulista, juntamente com a unidade temática. E antes da gente terminar, né, Giba, a gente tem aí um videozinho para passar, que já que é a nossa última aula de biologia aí do bimestre, a gente vai se despedir, a gente vai descansar um pouquinho. E já que a gente falou bastante de energia nesse bimestre, né, então solta aí o videozinho pra gente. Fazer o fechamento. É isso aí. Quantos nomes você tem? Me diz aí de onde você vem, se transformando entre muitos tipos. Nada te destrói ou constrói. Você tem, me diz aí de onde você vem. Tu és indestrutível, imperecível também. O conservativo te retém. São os efeitos de suas trocas ou razão que te definem sem precisão. São os efeitos de suas trocas ou razão que te definem sem precisão. São os efeitos de suas trocas ou razão que te definem sem precisão. São os efeitos de suas trocas ou razão que te definem sem precisão. Ou energia, quantos nomes você
Gente, que delícia Legal, esse hein? vídeo, né? Muito Energia, show. professor Fabião aí com os sobrinhos aí, fizemos uma letra bacana, hein? Não, muito legal, né? Então aí, gente, para vocês aí, contem, né, pra gente, né, o que você achou da nossa aula, tá aí para vocês. QR Code, o link para vocês fazerem, então, a avaliação da nossa aula. Estamos nos despedindo, né? Agora a gente entra num momento de descanso um pouquinho. Finalização do bimestre. Exatamente. Pessoal aqui dando boas férias para todo mundo, bacana, Opa. gostaram do vídeo. Beleza, né? Falando que boas férias para a professora Priscila, muito lindo, parabéns, professora Márcia. Bacana o vídeo aqui, professor Francisco. Só falou, vem férias, vamos. Opa, tá chegando, Dá uma tá descansada chegando. merecida aí. Para os nossos professores, nossos estudantes. Beleza. Obrigado pela participação de todo mundo aí. Isso né? aí. E Muito aí, obrigada. terceiro bimestre, vem coisas Terceirão. novas. Opa, vai Olha vir que coisa delícia. muito legal aí no terceiro bimestre, hein? A gente te espera. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal!